Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Tem alguém apaixonado por Jesus aí, amém ou não? Deus é maravilhoso, amém, queridos? Juízes, capítulo 6, a partir do verso 3. Juízes 6, 3 diz assim: Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruí-las. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vai para o capítulo 7 agora, capítulo 7, verso 11. Capítulo 7, versículo 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joás, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Versículo 12: Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Virou-se o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Pai, nós te adoramos, Pai. Obrigado, Deus, pelo louvor maravilhoso que o Senhor nos inspirou a cantar para Ti, a adorar a Ti. Obrigado porque podemos nos dízimos tributar ao Senhor, e agora podemos ouvir a Tua voz, podemos ouvir a Tua direção. Por isso cerca esse salão com o Teu fogo. Declaramos toda e qualquer ave de rapina, todo espírito, ó Deus, que porventura intenta contra nós. Declaramos: se por um caminho eles vieram, por 7 eles fugirão. Maior é o Senhor que está conosco. Por isso, Deus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua vontade. Eu declaro no nome de Jesus, desde o mais novo convertido ao mais velho, ou aquele que ainda não se decidiu pelo batismo, que ainda não se converteu ao Senhor, declaramos a sensibilidade do Espírito em nós, para que possamos entender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre lutando pela nossa colheita, lutando por aquilo que o Senhor nos deu. Interessante que pela manhã Deus falou conosco através do pastor Wilson, nos dando uma palavra profética para o ano que vem, que no ano que vem estaremos em lugares altos. Então você que não veio pela manhã, essa foi uma palavra que Deus liberou aqui hoje para nós, como também Deus nos disse através dele que ainda esse ano e o ano que vem
e também em 2020 Deus vai nos devolver tudo que o inimigo nos roubou. Então fique aí, alerta. Deus falou e nós cremos no nosso coração que Deus vai nos devolver tudo aquilo que o inimigo roubou. E é interessante que essa palavra veio justamente ao meu coração esses dias, pensando em colheita, pensando em conquistas, pensando naquilo que nós podemos entrar, podendo ainda esse ano usufruir no Senhor. Mas é claro, irmãos, que para toda promessa de Deus, para toda profecia do Senhor, existe também o nosso passo, existe o nosso posicionamento. A promessa para entrar na terra prometida foi para todo Israel da época, porém só 2 entraram, Josué e Calebe, daquela geração. Ou seja, Deus ele dá a promessa, Deus libera a profecia, Deus libera os seus decretos. Agora cabe a nós alinharmos a nossa vida, a nossa conduta, o nosso caráter, o nosso posicionamento com aquilo que foi liberado do céu. E é sobre isso que eu quero falar ao nosso coração nessa noite. O que fazer para de fato entrar nesse rio que o Senhor nos falou nessa manhã? Quando olhamos para esse texto, um texto conhecido por todos, fala de um período em que Israel estava passando de perseguição. Você vai ver que todo Israel, quando semeava, vinham os midianitas, vinham os inimigos e destruía a colheita. Essa destruição não era botar fogo ou pisar no trigo ou nas uvas, mas esse destruir era o que? Os midianitas vinham, quando Israel estava pronto para colher, os inimigos vinham, pegavam a colheita e levavam para eles. Ou seja, eram homens que não tinham trabalho de colher, de plantar, aliás. Eram homens que só tinham trabalho de pegar aquilo que Israel semeava. Não só os cereais, mas nós lemos que os midianitas roubavam o gado, que era aquilo que fornecia leite, fornecia couro, fornecia carne, roubava as ovelhas, que também fornecia leite, fornecia lã, roubava os jumentos, que fornecia força para lavrar a terra. E não só isso, nós lemos que os midianitas eram como gafanhoto no meio de Israel. Ou seja, Israel até tentava plantar, Israel até tentava entrar num novo tempo com o Senhor, mas ainda havia inimigos que entravam para assolar aquela nação. Neste contexto, a Bíblia diz que Gideão, ele tentou se virar dentro do que ele podia. Até antes eu pensava assim, que Gideão era um homem frouxo, um homem totalmente temeroso, no sentido de medo, medroso. Mas se você olhar no início do chamado de Gideão, Gideão era um homem corajoso, queridos. A ponto que Deus disse para ele no versículo 12 do capítulo 7, um homem valente, muito valoroso. Gideão era um homem totalmente intrépido. Por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto Israel fugia dos midianitas, quando Israel deixava de semear, porque na cabeça de muitos era: bom, eu não vou semear, porque se eu semear vai vir o inimigo e vai roubar, então eu não vou perder tempo. Muitos deixavam de semear, viviam à margem daquilo que Deus tinha para eles, viviam na linha da pobreza. A ponto disso, a Bíblia diz que os pais de Gideão, ele cita: eu sou da família mais pobre de Israel. Por quê? Porque havia homens que se submeteram à pobreza, se submeteram a não plantar, porque não saberiam se colheriam ou não. Já Gideão, a Bíblia diz que ele semeava, e na hora da sua colheita, ele ia pro lagar. Ele ia, pegava o seu trigo e levava para o lagar. Por que ele levava para o lagar? Porque lagar não é lugar de trigo. Lagar é um lugar de uvas, é um lugar de azeitonas, onde você pisa a uva, você pisa a azeitona para extrair o vinho ou o azeite. Quando Gideão ele pega o trigo e vai para o lagar, ele está se escondendo dos midianitas. Ele está ali desenvolvendo uma técnica, uma prática, uma esperteza para poder usufruir daquilo que ele plantou.
Só que, queridos, aqui encurtando a história, não tem como você ter a totalidade de uma colheita dentro do lagar, quando se fala de trigo. Trigo é na eira, não no lagar. Mesmo Gideão se esforçando, mesmo Gideão sendo esperto a princípio, mas ele não tinha a totalidade daquilo que poderia ter, porque ele estava no lugar errado. Mas não deixou de ser um homem valente. E hoje não é diferente, amados. Muitas vezes nos encontramos nesse contexto de Gideão e de Israel. Deus nos chamou para colhermos, Deus nos chamou para assumirmos lugares altos, mas ainda há, João 10:10, um inimigo que veio tão somente para roubar, matar e destruir. Inimigos que vêm muitas vezes para roubar a paz de dentro da nossa casa. Inimigos que tentam roubar a saúde dos nossos familiares. Muitas vezes inimigo que vem para roubar nossas finanças, que vem para roubar a paz da cidade, a paz do estado, a paz da nação. São inimigos. E muitas vezes eu vejo a igreja, não digo aqui a ceifa, mas a igreja no modo geral, muitas vezes, ao invés de enfrentar esse inimigo, está indo para o lagar. Até vive algumas promessinhas, até vive alguns lugares altos, mas ainda não viveu a totalidade, porque está no lagar, está fazendo do seu jeitinho, está ainda ali, sabe? Eu estou fugindo do inimigo, mas ainda não viveu a totalidade. E Deus nesses dias, queridos, deseja nos levar para ambientes que ainda nós não acessamos, a qual o inimigo não poderá nos roubar. Mesmo que ele se levante ao nosso derredor, será no nosso derredor, porque ao nosso redor existem anjos, existe aquele que é acima de todo principado, potestade, denominadores desse mundo tenebroso. Mas para isso eu preciso o quê? Enfrentar esses inimigos. Eu preciso sair dessa minha zona de conforto. Eu preciso enfrentar essa ação. Às vezes tem pessoas que se acostumou, e me perdoa a expressão, mas se acostumou com alguns tipos de bênçãos, irmãos. Se acostumou com alguns tipos de mensagens, se acostumou com alguns ambientes, mas não estão vivendo a totalidade do trigo que Deus tem para você. Deus não quer que você fique no lagar, Deus quer que você vá para a eira. Mesmo que os seus inimigos te vejam, mas eles vão te ver acessando lugares no Senhor. E nessa noite, Deus, Ele deseja nos chamar para que voltemos a semear como outrora, queridos. Por quê? Como no tempo de Israel, alguns até tentam se virar nos 30, até vai para o lagar. Outros não estão nem mais semeando, irmãos. Não estão mais semeando amor nos seus lares, não estão mais semeando amor com os seus filhos, não estão mais semeando saúde, não cuida mais do seu corpo, já está desacreditado, porque o médico disse e sentenciou aquela enfermidade, a pessoa então já se rende, não semeia mais, não semeia fé, não semeia esperança, se rende. Talvez o casamento está ali passando por um momento, um momento difícil, ele já não consegue mais semear ali amor, o amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, já não consegue, e se rende, como o pai de Gideão. Não é isso que Deus quer para você, meu querido. Deus não te tirou da potestade do inferno, para que você fique ainda acovardado. Nós somos o exército do Deus vivo. Nós somos o povo escolhido de propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? Para avançarmos. Para quê? Para assumirmos lugares altos. Agora, precisa haver em nós algumas atitudes como de Gideão. Algumas coisas que Deus mexeu com Gideão, Ele quer mexer comigo e com você nessa noite. Por exemplo, primeira delas, nós lemos ali quando Israel estava sendo perseguido, e depois a chamada de Deus para Gideão. Mas depois você pode ler na sua casa, Deus dá alguns passos práticos. Irmãos, no nome de Jesus, olhe para mim, Deus é prático.
Deus não é complexo, Deus é maravilhoso, Deus é prático, Deus é aquele pai que pega o seu filho que ainda não entende muito, coloca no seu colo, fica nível a nível com ele para explicá-lo aquilo que ele quer, mesmo ele sendo onipotente, onisciente, onipresente, todo poderoso, ele se torna acessível a nós, prático a nós. Só que muitas vezes nós saímos fora desse livro e deixamos de ver os passos do Senhor para nossas vidas. E aqui ele mostra a estratégia para Gideão. Queridos, é só pensar, bom, se eu tenho promessas, se eu tenho que acessar lugares altos, mas não tenho conseguido porque a pressão está alta, o que eu preciso fazer? Quem viveu isso na Bíblia? Gideão. Bom, eu vou ver o que Gideão fez. Não é o Jornal Nacional, querido, não é a Folha, a revista Veja, é a Bíblia. Aqui está o livro, aqui não contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus. De Gênesis 1 a Apocalipse 22 é a palavra do Senhor, que está por detrás de nós sempre dizendo: este é o caminho, andai por ele, este é o caminho, andai por ele. Por isso que eu não acredito que no período intertestamentário de Malaquias a Mateus, eu não acredito que Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. Eu não acredito. Eu acredito que o homem ficou 400 anos sem ouvir a Deus, porque Deus não anularia a sua palavra quando Ele diz: quer te desvie para a direita ou para a esquerda, sempre haverá uma voz por detrás de ti. Sempre, é sempre, queridos. Por isso pegue esses conselhos, guarde no seu coração e você vai ver aquilo que Deus pode fazer através da palavra, querido. Olha só, a primeira coisa que Ele diz, nós não vamos ler por causa do tempo, mas Ele diz o seguinte para Gideão. Depois que Gideão entende: bom, eu vou começar a trabalhar para aquilo que Deus quer, para libertar a minha família, libertar Israel, Deus fala o seguinte para ele: tira o altar que seu pai construiu para Baal. Primeira coisa, irmãos, que precisamos para acessar esses lugares altos é remover os altares que nossos pais outrora construíram a Baal, ou que nós nesse presente século, momento, construímos a Baal. O que é Baal? É um deus da fertilidade, é um deus promíscuo, é um deus usurpador daquilo que Deus tem de verdade e de real. O pai de Gideão, a Bíblia diz que ele levanta um altar e oferece sacrifício a Baal, queridos. E quantas vezes nossos pais naturais e espirituais levantaram altares que nos prejudicam hoje. É por isso que Jesus disse: olha, aquele que não deixar pai, mãe, não é digno de mim. Jesus não está fazendo uma apologia à destruição da família, para que você chegue no seu lar e tenha uma ruptura com os seus pais. Não é isso. Deus é a favor da família, Deus ama a família. Porém, se aquilo que o teu pai ou tua mãe fez é contrário à palavra, continue amando os seus pais, continue honrando os seus pais, mas aquele ensinamento não pratique mais. Pratique o que a Bíblia te ensina como regra e prática de fé. O que o pai de Gideão estava fazendo era totalmente errado, queridos. A Bíblia dizia em Êxodo: não adorará a outros deuses. E os pais deles estavam fazendo o quê? Adorando outros deuses. O que você um dia aprendeu que está contrário à palavra? O que talvez aqui ou em outra denominação que te ensinaram o que é contrário? Se submeta ao presbitério, abra o teu coração e diga: pastor, um dia eu aprendi assim. O que o Senhor me explica sobre isso? Se estiver errado, queridos, remova, estabeleça um novo altar, porque o altar é um lugar de entrega, altar é um lugar de rendição de nós, seres humanos, ao nosso Deus. Imagine comigo, para Gideão destruir o altar que o seu pai construiu, não foi fácil, querido. Não é fácil você de repente romper com uma fé de anos que a sua família vive. Talvez ainda não há nenhum convertido na sua família, você está sendo o primeiro. Não é fácil você romper com alguns paradigmas,
Mas eu quero te dizer, se posicione. Se você deseja ver a sua família rendida ao Senhor, você é a bola da vez. Você vai ser o guerreiro que vai se posicionar, romper com aquilo e entrar naquilo que Deus quer. Por isso que Jesus dizia: olha, eu faço o que eu vejo meu pai fazendo. Mas o que o pai fazia era algo correto. O que o pai estabelecia era algo sobrenatural, irmãos. Deus não erra, a ponto que quando ele fala para Gideão: olha, Gideão, destrói o altar do seu pai, pega o segundo boi dele, que tem 7 anos, e sacrifica para mim. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Israel, quando pecou, ele ficou 7 anos no domínio dos midianitas. Mas quando Deus queria romper com aquilo, o que ele fez? Destrói o altar, mas pega o sacrifício, que é o boi que o teu pai gerou. 7 anos. O que eu aprendo? Deus, quando Israel começou a pecar, Deus já havia preparado o sacrifício para o momento certo. Porque está escrito que antes da fundação do século Ele já havia entregado o Cordeiro por nós. Deus não é pego de surpresa, meu querido. Quando o diabo começa com as suas artimanhas, Deus se levanta e usa homens para fazer o que Ele quer. Agora perceba, o pai de Gideão errou em construir um altar para Baal, mas acertou no boi que ele cuidou ali na sua manjedoura. Ou seja, existem coisas que você não vai apagar da sua vida, que seus pais te ensinaram, que os seus pais na fé te ensinaram, mas algumas outras você precisa matar, e é hoje. Eu não faço mais porque o meu pai me ensina, eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazendo. Amém, queridos? Você consegue entender isso no teu coração? Então talvez algumas coisas você vai ter que parar de falar nesses dias. Ah, mas meu pai fala, mas é contrário à Bíblia. Não, mas da onde eu vim era assim, tá? Mas da onde você veio está errado. O que está escrito é isso. O entendimento correto é esse. E aí você começa então a trilhar o caminho que Deus quer. Segunda coisa, a Bíblia diz que Deus chega então para Gideão e fala: reúne os guerreiros de Israel. Reuniu lá mais de 32 mil homens. E aí Deus fala algo muito interessante. Deus chega para Gideão e fala: agora, tira os medrosos. Identifica no meio de Israel os medrosos e tira fora. A Bíblia diz, para nossa surpresa, que Gideão tirou acho que mais de 22 mil homens medrosos, que foram tirados do exército de Israel. Se nós queremos acessar lugares altos, acessarmos as profecias eternas do Senhor, nós precisamos, amados, tirar esse medo que nos perturba. Porque a Bíblia diz que o medo, ele gera tormenta. 1 João capítulo 4, versículo 18, na parte A, diz que o medo gera tormenta. Por que Deus deseja que você tire esse medo de dentro de você? Porque esse medo vai te atormentar o resto da vida, para você não acessar o lugar que Deus quer. O medo estava atormentando Israel a ponto deles não ir para a eira, mas ficar dentro de um lagar. O medo muitas vezes nos tira a confiança de fazer aquilo que Deus está nos mandando para acessar o que Ele quer. Como o pastor Wilson disse pela manhã, o medo fez com que 10 espias negassem fogo. 12 viram a terra, mas só 2 tiveram coragem. Coragem entre aspas, deixa eu te dizer algo. Queridos, Josué teve medo, irmãos. Não foi só 10 que teve medo, 12 tiveram medo. Porque a Bíblia diz lá em Josué capítulo 1, que Deus fala diversas vezes para Josué: não temas, seja forte, seja corajoso. A diferença de Josué e Caleb é que eles enfrentaram o medo. Não é pecado você sentir medo. O ruim é quando você se rende ao medo. Aí você já não mais enfrenta esse inimigo que está tentando roubar o teu marido de você. Você já não consegue mais enfrentar esse inimigo que está tentando roubar a tua esposa de você.
Você não consegue mais enfrentar esse inimigo que está tentando roubar os seus filhos do ministério que Deus deu para você, e como sucessão aos seus filhos. Não conseguimos enfrentar as crises financeiras, não conseguimos enfrentar as lutas na saúde. E aí o diabo fala, o que a gente às vezes faz? Vai dando passos para trás. E eu tenho aprendido com o nosso pastor, que quando o diabo dá um passo, se você der um passo para trás, ele vai dar outro em sua direção. Mas se ele der um passo, se você der um passo para cima dele, ele tem que fugir, irmãos, porque maior é o que está conosco. Mesmo que vivamos em meio a barulho de bombas, maior é aquele que nos chamou para a batalha. Agora é necessário um tempo de posicionamento. Se Deus me falou, Ele vai cumprir. O medo tem que ser extirpado, porque o medo, além de gerar tormenta, a Bíblia diz que o medo fez com que Pedro deixasse de ver Jesus e visse um fantasma, irmãos. Olha o que o medo apronta. Mateus capítulo 14 diz que a tempestade veio, e no meio da tempestade, o discípulo que andava com Jesus, que comia com Jesus, que dormia com Jesus, que sentiu o cheiro de Jesus, imagina que maravilhoso. Ah, Uriel, imagina que delícia, você está ali do lado do mestre, você conhece o jeito, sabe, você já sabe no passo quem é o amigo próximo, é assim ou não é? Aquele amigo chegado teu, quando começa a andar no corredor, você já sabe quem é ele, pelo jeito do passo. Pedro conhecia Jesus, irmão, mas o medo fez com que Pedro deixasse de ver o Cristo para ver um fantasma. Irmãos, a diferença de um fantasma para Jesus. Não, pensa comigo, olha o que o medo faz. Faz você ver coisas que não existem. Ei, Deus está te chamando e me chamando para nós assumirmos um novo tempo. Deus já liberou uma profecia para nós, irmãos. Cabe nós agora assumirmos a nossa posição, e se é lugar alto, eu vou para o lugar alto. Mas se tiver inimigo, eu vou enfrentá-los e vou subir, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Lutas teremos, dificuldades de balde, porque Jesus deixou escrito: no mundo tereis aflições. Esse evangelho, meu irmão, de que tudo vai dar certo, é mentira. Esse evangelho de que Deus vai te dar só vitória é engano. Teremos lutas, teremos perseguições, teremos afrontas, teremos açoites, mas Ele está nos preparando para um grande dia. Qual dia? O dia que a trombeta tocar e Ele descer para nos levar para a eternidade. Mas isso é para corajosos, homens que têm rosto de cruz, homens que têm rosto de leão, com uma intrépida resolução em tua face. Ei, tem medo? Enfrente-o como Josué. Você não pode mais olhar para Jesus e ver um fantasma. Se Ele ficar quieto, pode ficar tranquilo, Ele não deixou de ser Emanuel. Mesmo em silêncio, todos os dias Ele estará do seu lado. Todos os dias Ele estará do seu lado. O que acontece é que nós procuramos confirmação toda hora. Eu tenho orado para Deus esses dias: Deus, me batiza com o batismo de Noé. Qual é o batismo de Noé? Nunca tinha chovido, Noé nunca tinha visto água em abundância, e Deus chega para ele e fala: constrói uma arca, entra nela com a sua família, coloca animais lá, porque eu vou derramar chuva e vou matar todo mundo. Sabe o que Noé fez? Deus de mistério, confirma, confirma aqui agora, ó. Igual a Gideão, se chover na espuma é o Senhor. Ah, não, agora se chover em volta é o Senhor. Não, amados, se Ele falar, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Noé trabalhou 100 anos com as pessoas à sua volta falando que não daria certo, mas 100 anos ele estava ali construindo para o Senhor. E detalhe, a Bíblia diz que quando as noras e a esposa de Noé entrou na arca, elas não estavam grávidas, e passou-se 100 anos sem elas gerarem um filho para os seus maridos. Mas quando elas saíram da arca, elas deram filhos para os seus maridos. Ou seja, 100 anos
eles não construíram nada para eles, só para o Senhor. Será que você está disposto a pegar aquela profecia que Deus te deu e trabalhar em cima dela? Será que você está disposto? Se Deus falou conosco sobre o centro de missões, será que eu estou disposto a trabalhar em cima dessa palavra sem mais nenhuma outra? Ah, mas não está acontecendo, eu não estou vendo, olha, está piorando. Calma, Ele é quem manda a chuva, Ele é quem para a chuva. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Agora, para eu entrar nesse ambiente, eu preciso arrancar o medo, tirar do meu coração, como foi com Pedro. Outra coisa que Deus fala para Gideão, lá no versículo 4, capítulo 7, Gideão, tira os desatentos. Por que tira os desatentos? Aí Deus fala algo para Gideão: Gideão, se o cara chegar lá para beber água, eu vou fazer o teatrinho de novo. Um dia eu já falei isso aqui. Eu ficava perguntando, Deus, por que dessa encenação tua na Bíblia? Por que o Senhor quis fazer um teatrinho com Gideão? E Deus me explicou desse jeito. Se você quiser acreditar, amém. Mas foi na simplicidade o que Ele me ensinou. Ele chega e fala para Gideão: faz o exército, os 10.000 que sobraram, porque 22 medrosos Deus tirou, mas os 10.000 que ficaram, faz eles dobrar na água. Eles se dobraram, ajoelharam, como qualquer homem, uma mulher que pode ajoelhar, eles ajoelharam. Falou assim para ele: agora, manda eles beberem água. Os que forem com seu rosto beber água lá no rio e ficar rendido lá, separa de lado. Mas os guerreiros que pegarem a água com a mão e trouxer na boca, separa para o outro. A Bíblia diz que 9.700 foram e beberam assim. Gideão separou eles para um lado. Já 300 pegaram água com a mão e fizeram assim. Deus falou para ele: é esses que eu quero, esses 300 aí. Por quê, irmãos? Eu fiquei perguntando por quê. Irmãos, pense comigo. Beber água é uma necessidade, sim ou não? É uma necessidade fisiológica, sim ou não? Todo mundo precisa de água. Você pode ficar muito tempo sem comer, em jejum, mas sem água, porque o nosso corpo, uma porcentagem muito grande de água, você precisa de água. Ou seja, os dois grupos tinham necessidades, água. Só que existe um grupo de pessoas que se rende à sua necessidade e fica lá igual um rendido, um cachorro, como diz a Bíblia. Já outros, mesmo com a necessidade, não perde a visão do reino, está olhando o que está acontecendo à sua volta. Queridos, o que há de pessoas nesses dias que estão rendidas às suas necessidades, perdendo a visão do que está acontecendo no reino do Espírito, é coisa assustadora. Então, ele precisa de um carro. Carro é necessidade para a gente se locomover. Hoje é. Eu não estou dizendo contra o carro, mas quando você for se render à necessidade do carro, não perca a visão do reino, não perca a visão daquilo que está acontecendo nesses dias aqui. Mas aí está com um problema na família, aí ele já não participa mais de nenhum ministério na igreja, está com problema no casamento. Está com problema financeiro, já não dizima e não oferta mais porque está com problema financeiro. Teve um problema com o filho, já afasta do ministério porque está com problema com o filho. Não! Deus te chamou para você se inclinar nas suas necessidades, cuidar de suas necessidades, mas sem perder a visão do que está acontecendo à sua volta. Existem famílias para ser salvas através de você. Quem sabe talvez esse problema que você está enfrentando na sua casa não vai te amadurecer e te dar propriedades para ajudar outras pessoas. Quem sabe nesse momento de terra seca, como Isaac viveu, quando você semear, Deus não vai te dar 30, 60, 100 vezes mais. Não podemos mais ficar rendidos, queridos. Precisamos nos envolver com a profecia do Senhor. Lembra do jovem rico? Jesus o chama como um discípulo, mas quando Jesus toca naquilo que mais ele tinha de necessidade, que era dinheiro, Jesus fala: ó, vai, vende tudo que tem e segue-me. O que ele faz? Se rende à necessidade do dinheiro e sai, some e deixa Jesus no vácuo.
O que aconteceu com Davi, que o pastor Pedro ministrou nesses dias? Ele tinha uma necessidade de descansar, a se apartar um pouco do exército, mas não era tempo dele descansar na sua casa. Talvez ele poderia ter descansado no meio do arraial, em meia guerra ali, com os seus guerreiros, dizendo: olha, vai um pouquinho mais vocês, eu vou na retaguarda porque eu estou um pouco cansado. Eu vou com vocês, mas eu estou na retaguarda, amém? Amém, beleza. Mas ele resolveu ir para a varanda e morreu. Muitas coisas morreram à sua volta, porque ele se rendeu a uma necessidade. Jesus, ele diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está aqui riscando, queridos, as minhas necessidades. Ele só está priorizando as coisas. Eu não posso deixar de buscar o reino em primeiro lugar. Os apóstolos, a Bíblia diz em Atos 4, que os apóstolos faziam a sua parte, e Deus cooperava com eles. Faça a sua parte, você vai ver Deus cooperando com você. O que for necessário acontecer na sua casa, no seu trabalho, com os seus filhos, Deus vai fazer na sua vida, meu querido. Medrosos e desatentos, o Senhor tem removido do meio do exército dele. Mas e se ficar pouco? O pouco na mão dele se torna muito. Porque imagina, no meio da guerra, medrosos batalhando, ao invés de proteger as suas costas, vai sair correndo e te largar na mão. Porque lembra lá em Efésios 6, não existe armadura para as suas costas, é capacete, é couraça, é cinto, é escudo para frente, espada. Nas costas não existe armadura, porque vai ter um irmão nas suas costas te protegendo. Mas se ele for medroso, vigia na terra, varão. Se ele for desatento, está lá o pau comendo, guerreiro para tudo que é lado, e ele querendo descansar no meio da batalha, tomar uma coca gelada. Nada contra a coca, eu amo tomar Coca-Cola, mas no momento certo, glória a Deus. Medrosos e desatentos, precisamos tirar de dentro do nosso coração. E depois Deus segue, Deus lhe ensina na prática como guerrear. E ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele diz o seguinte: ô Gideão, agora que você tem homens corajosos, que não estão sem o medo, mas que enfrentam o medo, homens atentos, manda eles lutarem com as minhas armas. E Gideão, eu acho que Gideão imaginou assim: quais armas seriam? Fuzil? Será que um arsenal de espadas novas? Deus fala para eles o seguinte: olha, para mostrar para vocês que é do meu jeito, pega um shofar. Shofar é esse chifre que a gente toca. Pega um shofar. O que significa shofar? Shofar é um instrumento de proclamação. Quando você toca o shofar, você está proclamando algo nas regiões celestiais. Existe um toque que você proclama uma adoração, existe um toque que você convoca o exército, existe um toque que é liberado, né, como um sinal de novo tempo. Existem toques e toques, mas uma das coisas que mais nos chama a atenção é a proclamação. Que Deus nesses dias deseja que nós, a sua igreja, voltemos, ao invés de murmurar, como o pastor Wilson disse pela manhã, que nós possamos proclamar aquilo que Deus quer, liberar a minha voz. Só que para o shofar funcionar, precisa o quê? Tirar a carne de dentro dele. Ei, trem fedido, que era com carne. Então você tira a carne, não é, pastor? Você tira a carne, joga água fervendo, larga dias no azeite, depois vinagre, um processo. É o que Deus espera de nós nesses dias. Tira essa carne que está dentro de você, que grita mais alto que a voz do Espírito. Joga ela de lado, joga ela no azeite, para que quando você abrir a sua boca, você vai proclamar o ano aceitável do Senhor,
Quando você abrir a sua boca, você vai proclamar sobre a sua cidade, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, os seus negócios. Amém ou não? Depois, ele fala o quê? Agora, pegue um vaso de barro, coloque uma tocha de fogo dentro dele e comece a caminhar. O que significa isso? Rapidamente, vaso de barro significa a tua e a minha humanidade. Deus não quer trabalhar com super crentes, Deus quer trabalhar com homens e mulheres que entenderam o seu papel no reino, que se abrem para dizer: Deus, coloca o poder do Espírito dentro de mim. E quando for necessário quebrar o vaso, o que vai aparecer? O meu ministério, a minha banda, a minha pregação. É isso? Quando o vaso quebra, o que aparece é o fogo, é o Espírito da profecia, é o Espírito da revelação, o Espírito que mata em uma noite mais de 30 mil homens, só com um sopro, o Espírito que derruba uma muralha em um momento de ajuntamento de um povo. Então, além da sua proclamação, meu irmão, se renda como um vaso na mão dele. Como Silas disse, o vaso lá de Jeremias, o vaso que está na mão do oleiro, você precisa estar na mão de um oleiro. O oleiro é ele. Como diz em Jó, o que você pensa que você é, Caco? Quem você pensa que é, ó Caco, perto do oleiro? Precisamos ter esse entendimento, amém, irmãos? Que eu me quebro, eu me rasgo por inteiro, para que ele apareça. Então vai ter momento que eu vou morder o freio naquela discussão, porque a discussão não vai virar nada. Vai ter momento que eu vou deixar dar o tapa no meu outro lado. Vai ter momento que eu vou dar um passo para trás. Por quê? Porque o fogo que está aqui dentro precisa aparecer. O amor que está aqui dentro precisa aparecer. Agora, e eu estou encerrando, pense comigo, lá em João, quando Jesus fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas? O que ele diz? Sim, Senhor, eu te amo. O que ele fala? Apacenta. Depois ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Apacenta. Terceira vez: tu me amas? Aí Pedro já: Senhor, o Senhor sabe. E ele afirma: apacenta. O que eu aprendo com isso? Se eu amo ao Senhor, eu preciso cuidar de pessoas. Se eu amo o Senhor, eu trago meu dízimo todo domingo ou todo mês para cuidar de pessoas. Agora, se eu não amo, eu posso até trabalhar para Ele, mas sem amor. E um trabalho que não funciona é um trabalho que está voltado para trocas. Sabe, um trabalho voltado porque pessoas estão me vendo. Mas não se esqueça que no último dia Ele vai dizer: você expulsou demônio em meu nome, você fez em meu nome, mas aparta-te de mim porque eu não te conheço. O que Ele está querendo dizer? Você trabalhou sem amor. Você trabalhou só como um vaso aparente, mas sem a essência dentro de você. Porque 1 João capítulo 4 versículo 18 diz que Ele é o amor, e que no amor eu venço todo medo. Queridos, nesses dias o Senhor deseja resgatar esse vaso de honra dentro de nós. Esse vaso que faz por amor. Não é mais por um ministério, é por amor. Por quê? E eu encerro. Porque a última estratégia de Deus para Gideão foi: na hora que você tiver com a trombeta, com o vaso e com a tocha, grite: pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Só vaso consegue gritar pela espada de um líder. Só vaso de barro consegue gritar pela espada de um homem. Agora o vaso de cimento, de argila, de ouro, de prata, ele quer gritar pela espada do Senhor e pela minha. Não, é dias do vaso se quebrar e dizer: é pela espada dele e por a espada dele. E eu estou como os 300,
preparados para ver o mover de Deus passar e nos dar o livramento para voltarmos à colheita como era outrora. Consegue entender? Por que Deus pediu esses passos? Porque Ele queria mostrar que em Israel quem governava era Ele. Lembra lá quando Paulo, em meio Felipe, em meio a um mover, ele disse assim: olhe para mim. Ele só disse aquilo, olha para mim, porque em versículos e capítulos antes você vai ver ele dizendo: eu olhei o Senhor. E quando as pessoas olharam para ele, coisas sobrenaturais aconteceram. Agora, quando Nimrod disse: vamos construir uma torre para o nosso nome ser célebre, para que nós possamos chegar acima de Deus, o que Deus fez? No pé da estátua, no pé da torre, confundiu as línguas. Queridos, não grite pela sua espada, sem antes gritar pela espada do Senhor e dos seus líderes. Isso é sério, irmãos. Deixa eu pensar algo com o ministério de louvor. Preste atenção. Ministério de louvor, olhe para mim. Os músicos, os adoradores. Eu me lembro quando nem sei se eu posso falar isso agora, mas eu me lembro quando eu me batizei. Eu sentava aqui, era nesse lado ainda. Eu via vários ministros. Eu não vou citar nomes, porque alguns não estão no nosso meio, mas existiam vários. Mas entre eles existia alguns que eram os ministros. Lisa, que está até ainda conosco, deve estar por aí. E alguns outros, Rita, que tinham nome e expressão. Os ministros novos, quando chegavam, respeitavam esses ministros velhos. Hoje, tem ministro que não respeita os mais velhos. Hoje, talvez existem líderes que não respeitam os presbíteros de governo. Nós precisamos ter uma mentalidade, querido. Existe uma espada do Senhor e uma espada de homens na terra, que eu me submeto a elas, para que o mover aconteça. Então, se um líder vai afunilando, a pessoa começa a blasfemar. Cuidado. Você pode estar construindo uma torre para você, e Deus pode confundir a tua língua, a ponto de você perder uma voz profética no meio de um ambiente. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer homens que gritam pelo Senhor e por uma liderança, e vamos caminhar juntos, entendendo as hierarquias, entendendo o governo, entendendo aqueles que já galgaram espaços para que você tivesse salvo hoje, aqui e agora. Existem homens e ministros que já choraram muito por nós que estamos aqui hoje, irmãos. E não é porque Deus me deu um talento de pregar que eu vou pisar naqueles que passaram. Não é assim que funciona. Só deixo uma dica para o ministério de louvor: cuidado. Torre aqui nunca mais. É pela espada do Senhor e pela espada de uma liderança. Amém, queridos? E para encerrar agora de verdade, qual tem sido o seu coração nesses dias? Tem sido medo? Vamos aproveitar agora, vamos orar. Talvez você está desatento, vamos orar por isso. Você não está conseguindo pegar o chofar, vamos orar por isso. Você não está conseguindo ser vaso, quebrar no momento certo, se quebrantar, vamos orar por isso, para que o poder do Senhor possa queimar dentro do nosso coração. A Bíblia não erra quando ela diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. E para confessar pecado um para o outro tem que ser vaso, irmão. Só que depois que você confessa, você sai tão livre, com o poder de Deus fluindo na sua vida. Amém ou não? Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Deus está neste lugar, amém ou não? Você crê que tem muita colheita para nós no ano de 2019, amém ou não?
Brasil já começou, queridos. O Brasil já começou um processo de colheitas. Nós vamos colher muito. A misericórdia do Senhor não se apartou da nossa nação, irmãos. Talvez Deus nos entregou por alguns anos para que nós voltássemos a enxergar como outrora, mas Ele voltou. E aquilo que é nosso vai acontecer. Fecha seus olhos. Deus. Fale com o Pai nesse momento. É uma noite de Santa Ceia. Se renda a Ele. Se tem tido medo, expõe teu medo para Ele. Pare de ver fantasma onde é Deus que está movendo. Deixa o teu ministério vir para fora, é Ele que está chamando. Ei, priorize o reino de Deus nesses dias. Ele cuidará das suas necessidades. Cuide dos dele, porque dos seus Ele cuidará. Sai do lagar nessa noite. Vai para a eira. E se os inimigos correrem atrás de nós e quebrarem o cano do trigo, existe uma profecia que Ele não esmagará a cana quebrada. Ele não vai esmagar, Ele vai ter misericórdia e vai permitir com que o trigo cresça de novo. Mas vá para o teu lugar. No nome de Jesus. Depende de uma posição sua. Depende de uma renúncia, depende de uma entrega, depende de um passo. Queridos, eu acreditei no que o Wilson disse nessa manhã. Nós vamos assumir um lugar alto no ano que vem. Por isso eu te chamo nessa noite, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não é tempo de olhar para trás, é tempo de olhar para o autor e consumador da tua fé. Porque só assim você vai pegar o chofar. Só assim você vai pegar as armas dele. Porque está escrito que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. As armas dessa casa nunca foi carnal, sim espiritual. Se algum altar passado te ensinou a ter outras armas, se desfaça dela nessa noite. Rompa com os altares que te prendem nessa vida. Você, mulher, se algum altar passado te oprimiu, se algum altar passado tirou a tua identidade, tirou o teu ministério, como profeta dessa casa eu te digo, levanta-te e resplandeça, porque vem a luz de Cristo sobre ti. Você é sim a menina dos olhos dele. Mulher, você tem sim um ministério nele. Ele te chamou sim para apacentar, Ele te chamou sim para cuidar de vidas. Se renda, rompa com os altares passados. Você que por algum motivo não consegue subir mais no altar, rompa, suba de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo nesse dia. Depende de você. Vai, Gideão, sai desse lugar.
Esse lugar que você entrou, rompa nessa noite. Os teus filhos, antes de ser seu, é dele. Os teus filhos são dele antes de ser seus. A tua empresa, o teu trabalho, foi ele que te deu. Esta saúde é ele que deu. Foi ele que soprou em você. Esse ministério foi ele que criou. Por isso te posiciona hoje. Que libertador foi na vida de Pedro. Aquela noite que ele deixou de ver o fantasma para ver Jesus. Que noite, que dia glorioso foi. Talvez esse é o teu dia, essa é a tua noite. Pois só assim você vai conseguir ir para a cruz. Só assim você vai conseguir ir para a cruz. Santidade sem intimidade é religiosidade, meu irmão. Santidade sem intimidade não passa de uma religião que te massacra, que te oprime. Achegai-vos, pois, com confiança ao trono da graça. A nossa intimidade vai resultar numa santidade, aonde ninguém mais vai precisar dizer o que fazer. Não, eu vou me rasgar por inteiro, eu vou quebrar o vaso por inteiro, para que o espírito da profecia surja dentro de mim. Você não foi batizado no Espírito Santo à toa, meu irmão. Aquele dia que você levantou a tua mão para o céu e disse: me enche, Espírito. Ele só te encheu porque ele achou um vaso. Agora enche. Se você quis virar um vaso de concreto, de ouro, de prata, ele ficou limitado dentro de você. Volte para o altar da intimidade. Vai, mostra a tua humanidade. Se alguma Miriam olhar para você diferente, porque você está mostrando a tua intimidade, deixa que a Miriam, Deus cuida. Mas corra para o altar e mostra a tua intimidade. Vai, ceifa. Vai, comunidade, igreja da família, vai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Eis que faço nova todas as coisas. Se vocês vivenciaram um ministério de libertação bonito, o que está por vir não se compara. Porque ele não traz um maná velho, ele traz um maná novo, de novo, de novo. Se você viveu uma rede de jovens maravilhosa um dia, o que está por vir não se compara. Rede de aconselhamento não se compara. Rede de empresários não se compara. Só se renda. Só se renda. Em uma noite de ceia, renove os seus votos com o Senhor. Ei, vocês que estão sendo preparados para o presbitério, coloque o teu coração diante de Deus. Deus não quer o seu talento, Deus quer o seu coração. Porque é no seu coração que Ele vai trabalhar. No seu talento talvez Ele não vai conseguir mais trabalhar, mas no seu coração Ele faz de novo, de novo, de novo, de novo. Você que almeja ser um ministro, não é o seu talento, cara. Não é o seu talento, é o seu coração que Ele quer. Nós não anulamos o talento, mas a nossa prioridade é coração. Traz um coração novo de novo, Pai. Um coração que te ama, um coração que grita pelo Senhor e por uma liderança.
um coração apaixonado pela tua presença. Há um coração que se desespera pela tua presença. Traz quem o Senhor quiser trazer para esse lugar, Deus. Nós colocamos a nossa agenda nas tuas mãos, ó Pai. Remove quem o Senhor não quer trazer nesses dias e traz somente o que o Senhor quer, Deus. Traz de norte, traz do sul, traz do leste, do oeste. Traz das nações o que o Senhor quer para esse tempo. Em o nome de Jesus. Passe em revista no seu exército nessa noite. Passa nos seus guerreiros. Passa, Deus. Entre o altar e o altar nós oramos, nós rogamos ao Senhor na seara. Vai, guerreiros. Vai, exército. Vai, 300. Vai, porque tem chegado a nossa hora. Levanta-te e resplandeça, porque vem a tua luz. Vai para o mais profundo do rio da adoração, vai. Se entrega no mais profundo da adoração. O boi de 7 anos foi preparado. Presbitério dessa casa, o boi foi preparado no primeiro dia. No primeiro dia o boi foi preparado, porque ele tem compromisso com esse lugar. Não se trata de homem, se trata de uma palavra. Igreja da família. Ah, Jesus. Ressuscita, Pai. Sopra em bebedouro agora, sopra, nós te imploramos. Vento que vem do norte, sopra sobre esse lugar agora. Levanta os guerreiros que estão caídos, Pai. Os guerreiros do El Shaddai, do Elion, do Yeshua HaMashiach, do Sabaote, o nosso general de guerra. Levanta. Não mais com manipulações, não mais com pressões, mas com a liberdade dos últimos dias. Show e andaragaia chama. Ramahasu biandagaia shriva andaragaia chama. Flua no Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam, flua no Senhor. É tempo de espontaneidade, diz o Senhor. Volte a chorar entre o alpendre e o altar. Ele está removendo a murmuração, e no lugar dela Ele está colocando uma proclamação nessa noite. Senhor, nós tocamos nos fetos espirituais. Sim, nós tocamos lá no ventre espiritual, Senhor. Nos colocamos como uma vara, para que os cordeiros nasçam segundo a nossa espécie, Pai. Não mais como as varas que foram removidas. Nós impedimos agora
Que cordeiros nasçam segundo as varas que foram removidas. Meu Pai, olhe para esse presbitério hoje. Nós somos tão incapazes, mas nós somos corajosos, focados na profecia. Vem sobre nós, Espírito. Que essas crianças que estão nascendo sejam um sinal. Faça segundo o teu querer, Deus. Que 2019, Senhor, possa resplandecer a tua luz, para a glória do Senhor, Pai. Sim, para a glória do Senhor. Cerca a bebedouro com fogo. Nós dizemos como Eliseu: maior é o que está conosco, Deus. E o que foi liberado para nós está guardado dentro dessa cidade, Jesus. Nenhum mal de outro estado se levantará contra nós. Sim, Deus, o mal que vem de outro estado nós cancelamos agora, Pai, e declaramos que o Espírito que está dentro de nós, Ele queimará no tempo certo, e o Senhor atrairá os libertadores para este lugar. Nós chamamos a escola de missões de volta. Nós chamamos, Deus, nós chamamos, Pai, em nome de Jesus. Remove o Sambalá e Tobias. Vem com as forças, as vozes dos populachos, e que flua o governo do pai de Abraão, do pai de Isaac, do pai de Jacó, e o pai do bispo Pedro nessa casa, Senhor, em nome de Jesus. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Levante as suas mãos e cante isso. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Em nome de Jesus. Aqui. Aleluia. O teu e o meu lugar não é nas cavernas, nos buracos, nem nas fortificações. Quando os medianitas se levantavam, o povo escondia nos buracos. Gedeão ia no lagar. Deus me deu uma visão enquanto o pastor Mateus estava orando, de um anjo colocando, como chama aquilo que os soldados do exército têm aqui? Patentes. O anjo estava colocando patentes em muitas pessoas aqui. Pessoas que estavam recuadas, acovardadas, assustadas, traumatizadas. Deus está renovando e colocando de pé novamente, e dizendo assim: eu não desisti de você, a obra ainda não acabou. Deus vai trazer uma unção nova, está trazendo uma unção nova sobre a tua vida, colocando lá uma credencial em você, né, de autoridade para conquistar, para avançar no nome de Jesus. Eu estava ouvindo esses dias uma profecia que foi liberada na igreja do pastor Luciano Subirá no começo desse ano. Um americano, ele veio e liberou uma palavra profética para o Brasil, dizendo o seguinte: que o Brasil vai experimentar o maior avivamento profetizado de todos os tempos em 2020. O pastor Wilson ministrou hoje pela manhã, e agora o pastor Mateus também. Eu
Eu creio que Deus está nos preparando, porque 2019, 2020 vão ser anos especiais. E essa profecia diz assim que 2020 Deus traz um grande avivamento no Brasil. E que, olha só, no começo desse ano, e que o próximo presidente do Brasil falaria em línguas. Você crê nisso? É um homem que colocou a Constituição de um lado e a Bíblia do outro. É um tempo novo para o Brasil, é um tempo novo para a igreja, é um tempo novo para a bebedoura, que está vindo muitas empresas para cá e vai continuar vindo. É tempo novo para a tua vida, para essa igreja, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus Profetas e profetisas de Deus. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Aleluia. Amém? Diga assim: a noite passou e o tempo de cantar chegou. Levanta e toma posse, meu irmão. Não fica parado não, senão você fica para trás. Levanta e toma posse. Grandes coisas Deus já começou a fazer e vai continuar fazendo. Ó Gideão, fala para o teu irmão, fala: levanta, Gideão. Deus não te quer no lagar. Deus te quer na eira, lutando, enfrentando, porque a vitória é certa, em nome de Jesus.